Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso quarto episódio da jornada do Osciloscópio Fácil. Nessa semana que passou, eu liberei os 3 primeiros episódios dessa jornada e nessa jornada eu expliquei como que a gente consegue alcançar, como que a gente consegue fazer diagnósticos com 100% de precisão e até 20 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais. Tudo isso sem utilizar linguagem técnica, tudo isso com muita facilidade, utilizando o mesmo método que eu utilizo e os membros de dentro da comunidade Oscilando também utilizam. Nesse quarto episódio eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o nosso treinamento Oscilando, sobre a comunidade Oscilando. E, literalmente, se você caiu de paraquedas aqui nesse quarto episódio e não sabe do que eu estou falando, eu aconselho fortemente que você assista os 3 primeiros episódios dessa jornada. Por quê? Porque no primeiro episódio eu expliquei todo o poder do osciloscópio, tá? Vou botar aqui, ó, poder. Nesse episódio eu expliquei tudo o que a gente consegue fazer com o osciloscópio, todos os tipos de diagnóstico e como que a gente consegue alcançar 20 vezes mais rápido e 100% de precisão. No segundo episódio, eu compartilhei a rota, o passo a passo que você precisa seguir na hora de fazer qualquer diagnóstico, seja com multímetro, scanner ou com o nosso osciloscópio. Então, nesse episódio aqui, eu dou todo o fundamento, eu dou toda a base que você precisa ter para dominar o osciloscópio e fazer diagnósticos. Porque o que acontece? Hoje, se eu pudesse resumir o que o osciloscópio faz, ele transforma as coisas que acontecem dentro do motor, fora do motor, ao redor do motor, em gráficos, em fotos. É como se a gente tivesse uma câmera fotográfica que apontasse para o motor, tirasse uma foto e entregasse uma foto para a gente com um defeito. E através desse gráfico, dessa foto, eu consigo olhar para essa foto e diagnosticar o defeito. Então, no segundo episódio, eu entreguei a rota em 5 passos fundamentais, tá? 5 passos. E no terceiro episódio, a gente complementou, aprofundou o 5º passo dessa rota, que é o mão na massa, o teste prático. Então, no terceiro episódio, a gente pegou um carro, colocamos o osciloscópio em cima dele e destroçamos o sistema de acelerador eletrônico. Passamos por todos os pinos da TBI, entendemos, fizemos a leitura de cada pino, cada sensor, alimentação e até mesmo PWM da TBI. Então, repetindo, se você caiu de paraquedas aqui agora, vai lá e assiste esses outros 3 episódios enquanto ainda estão disponíveis, porque eles vão sair do ar daqui a pouquinho. E agora, se eu te dissesse que é possível fazer esses diagnósticos sem medo, diagnósticos 100% precisos, diagnósticos até 20 vezes mais rápido, como eu venho falando, sem medo de passar orçamento para o cliente, sem medo de se o carro tem uma luz de injeção ou não, sem medo que tu vai trocar aquela peça e vai resolver ou não, e sem precisar carros iguais para ficar trocando peça e fazer teste. Você acreditaria? Olha, se eu tivesse ouvido isso há um bom tempo atrás, eu também não acreditaria. Se eu não tivesse visto essa mudança, essas ferramentas com meus próprios olhos, eu também não teria acreditado, né? No primeiro episódio dessa jornada, eu compartilhei a minha história, eu compartilhei um pouco mais sobre mim. E de uma forma resumida, né? Caso você não tenha visto, no primeiro episódio eu disse que eu conheci o osciloscópio como? Eu tinha saído da oficina onde eu trabalhava e fui trabalhar em uma outra oficina e tinha um carro lá que dava umas falhadas de vez em quando, um GM, e já tinha passado por algumas diversas oficinas e ninguém resolvia. Quando chegou lá naquela oficina, o cara botou o osciloscópio, era um osciloscópio de tubo ainda, e através desse osciloscópio, aqui, um gráfico parecido com esse daqui é uma roda fônica, através disso daqui, ele conseguiu ver que estava um dente amassado na roda fônica. E era isso que fazia o carro dar aquelas cortadas. Lá eu me apaixonei pelo osciloscópio e dali pra frente que eu fui me aperfeiçoando cada vez mais até chegar onde eu tô aqui hoje. E assim, hoje é possível você aprender tudo isso daqui em tempo recorde. Hoje é possível você aprender tudo isso daqui sem linguagens técnicas.
E eu estou falando do treinamento oscilando, que é a oferta que eu tenho hoje para te fazer. Então, até o final do episódio eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer para poder entrar dentro da comunidade hoje, tá? Que é uma das comunidades que mais crescem no Brasil. E assim, por que que eu digo que é possível você aprender, você acelerar anos de estudo em apenas alguns poucos meses? Porque os membros de dentro da comunidade Oscilando conseguem resultados que levariam anos dos métodos tradicionais até alcançar esse sucesso, até alcançar essa maestria com o osciloscópio em alguns poucos meses. E por que que isso é possível? Porque o primeiro módulo do treinamento Oscilando se chama assim, ó, a sua jornada. O que que acontece? Neste módulo, eu te preparo como que tu vai aproveitar 100% do treinamento. Como que você vai aproveitar 100% do treinamento, tá? Não adianta você entrar no treinamento e ter todo esse conteúdo que eu estou te dizendo lá se tu não conseguir aproveitar ele. Então, neste módulo, eu te preparo como que tu vai conseguir aproveitar 100% desse treinamento. O que que acontece? Olha só um exemplo bem clássico. Vamos pegar aí Ronaldinho Gaúcho. No tempo que ele foi o melhor dos melhores, e, claro, existem opiniões adversas, né? Não estou dizendo que ele era o melhor, mas ele era muito bom. E naquela época não existia muita gente muito boa igual ele. Porém, agora, nos dias de hoje, tem muito jogador bom. E por que que isso acontece? Por que que era diferente naquela época e agora é diferente? Porque o que que acontece? Se o Ronaldinho Gaúcho consegue fazer, eu também consigo fazer. Desde que eu saiba o método que ele utiliza, como que ele faz o que ele faz, o que que ele pensa quando ele está fazendo. E hoje eu estou aqui te propondo isso. O método Oscilando é muito mais do que aulas, é muito mais do que conteúdo. O método Oscilando é como se fosse uma filosofia. Você vai pensar como a comunidade Oscilando pensa. E é aí onde a gente faz o que a gente chama de a máquina de talentos, né? Por quê? Porque todo mundo começa a pensar da mesma forma. Tu entra dentro do treinamento Oscilando e começa a pensar como a comunidade Oscilando pensa. E isso acelera o teu aprendizado, literalmente, de anos para alguns poucos meses. E olha, eu sei que isso pode parecer muito bom demais para ser verdade, e se eu tivesse aí do seu lado, escutando o que eu estou dizendo aqui, eu também não acreditaria nisso. Se eu não tivesse visto isso acontecer comigo e centenas de mecânicos, entusiastas, robistas, pessoas que querem entrar para o ramo, mudarem a forma como fazem diagnósticos ou aprenderem a fazer diagnósticos, eu também não acreditaria. Então, antes da gente continuar com esse episódio, deixa eu te mostrar um depoimento de um aluno de dentro da comunidade Oscilando. Estou fazendo aqui o diagnóstico dessa Splinter. Ela é uma 415, modelo 2014, e vou parar aqui para agradecer o meu amigo Kevin, esse rapaz que eu conheci pela internet, pelo Instagram, tive a oportunidade de estar fazendo esse curso Oscilando com ele, cara, e agradecer pelo curso, porque tive uma oportunidade de ganhar o conhecimento que eu estou ganhando com esse meu amigo, né? Cara de fé, cara que me proporcionou muitos conhecimentos, e eu agradeço aqui, venho agradecer e fico feliz por fazer parte dessa família Oscilando. Uma das coisas que me fez fazer esse curso foi a pessoa dele, como ele ensina, e eu posso falar do curso, que não é só o curso de osciloscópio, mas sim todo o sistema da parte elétrica, dos sensores. Ele esmiuça os sensores de tal forma que você entende como funciona, qual é a saída, qual é a entrada, com uma riqueza de detalhe surpreendente. Eu indico, né, peço serviço aqui em Açu, indica e assina embaixo. E agradeço muito por fazer parte dessa família. E uma das palavras que me incentivou a fazer parte, antes mesmo de
naquelas primeiras aulas grátis que ele nos deu, foi uma palavra que ele nos disse que ele tinha um sonho de mudar o mundo, mas ele, sabendo das limitações dele, viu que não era possível, mas sim de mudar o mundo de uma pessoa. Sim, eu digo, sim, cara, você mudou. Mudou o mundo, mudou o pensamento, mudou a forma de como a gente vê o carro e todo o seu sistema. Com o osciloscópio aqui na oficina aqui, nos ajudou bastante. Obrigado, Kevin. Tamo junto, mano. Obrigado mesmo, viu, cara? E olha só que bacana, eu quero até compartilhar um diagnóstico que eu estava fazendo essa semana aqui ainda, que é muito interessante. Olha só. Essa daqui é até a Pathfinder, né? Que eu tava falando no outro episódio. O que acontece? Essa Pathfinder, depois de quente, ela apaga e não pega mais, tá? Deixa eu compartilhar aqui, ó. Aqui eu estou pegando sinal de bico, sensor de fase e sensor de rotação. O que acontece? Olha só. O que a gente precisa para o motor funcionar? É o que a gente chama de triângulo do fogo. Eu chamo também de triplo C. Por quê? É o C, C, C. Que é o quê? É o combustível, o comburente e o calor. Kevin, que palavra feia é essa de comburente? Cara, combustível, álcool, gasolina, GNV, diesel. Comburente é o nosso oxigênio, vulgo oxigênio. E o calor, quem é que fornece a fonte de calor? É a faísca, né? O sistema de ignição, tá? Vou botar aqui gás, álcool, etc. Então, o que acontece? Se o meu motor parou de funcionar, se ele apagou e não pega mais, é porque está faltando um desses pilares. Imagina uma mesa com 3 pés. Se tu der uma rasteira num pé, a mesa vai cair porque não vai ter base. Então, funciona assim. Então, se meu motor não está pegando, se meu motor não está funcionando, parou de funcionar, eu tenho que diagnosticar qual desses 3 Cs que está faltando, qual dos pés da mesa que caiu. E como é que eu faço isso? Uma maneira muito, muito simples. Conhece desengripante? Penetril? Não sei como é que vocês falam aí, onde vocês estão, até manda no chat aí, como é que vocês chamam de desengripante aí, de lubrificante, talvez. O que tu vai fazer? Tu vai procurar qual desses 3 Cs que está faltando. Como é que tu faz isso? Começa pelo combustível. Pô, o ar é difícil de acabar, né? Tu sentiria. Fato. Então, tu vai ir para onde? Calor e combustível. Como é que tu vai testar? Combustível, pega um desengripante e coloca na admissão, cara. Se o motor pegar, se o motor continuar funcionando, é porque está te faltando o quê? Combustível e não está faltando calor. Foi o que eu fiz nessa Pathfinder. Botei desengripante, ela continuou funcionando. Então, ó, tá faltando combustível. Aí o que eu fui fazer? Primeira coisa, fui testar o pulso de bico, porque para mim ele era mais fácil que medir a pressão de combustível. Se fosse mais fácil medir a pressão de combustível, eu mediria ela primeiro. E diagnostiquei que estava faltando o pulso de bico. Bom, está faltando o pulso de bico, pode ser central, pode ser diversas coisas, né? A gente tem que entender a estratégia da central em cima disso. Mas vou já encurtar o caminho aqui para vocês. Olha só. Esse sensor de fase aqui, ele já está até dando uma falhada aqui, mas perceba esses dentes aqui, ó, tá vendo? Esse daqui, ó, calma aí. Ó, a gente tem esse dente mais largo, que não está cabendo na tela aqui, mas ele está aqui, e esses dentes intermediários no meio, tá? Percebe que aqui a gente está tendo pulso de bico. Eu vou indo, ó, até ela apagar. Olha o que acontece. Deixa eu ir passando a gravação aqui. Ó, ainda tem pulso de bico, que é aquele verde ali, né? Vou passando. Deixa eu ver. Quando ela apagou, vou passando. Olha, percebe que os pulsos intermediários estão cada vez mais finos. Olha só, até que ela apagou. Olha só como ficou fino aqui. E aqui desapareceu, tá? E daí ela apagou. Por quê? Porque parou de pulsar bico. O que estava acontecendo aqui nessa Pathfinder? Depois de quente, o sensor de fase não estava mais lendo os pulsos intermediários. Como é que é esses pulsos intermediários? É mais ou menos assim, ó. Tem um grosso, um fininho, outro fininho, outro grosso. E depois de quente, ela estava parando de ler esses aqui.
Aí a central não conseguia calcular quando que ia injetar e simplesmente cortava o pulso de bico. Aí entra aquela história, né? Pô, a central está cortando o pulso de bico porque a central está com problema? A central está cortando o pulso de bico porque o bico está com problema? Ou a central está cortando o pulso de bico porque o sensor de fase não está lendo corretamente? Aí entra a estratégia da central. Tudo que a gente viu no episódio 2 e 3 entra aqui para a gente compreender, tá? Deixa eu mostrar mais uns diagnósticos para vocês aqui. Esse daqui é muito legal também, ó. Deixa eu separei alguns casos aqui, deixa eu ver. Olha um caso muito parecido. Desse Civic aqui, ó. Olha só. Esse daqui marcava erro de sincronismo. Olha esse padrão aqui. Tá vendo que o gráfico está se arredondando? Mesma coisa, sensor de fase, tá? Olha o gráfico se arredondando. Isso daqui é um defeito característico no sensor de fase. Olha, troquei ele. Olha só como é que ficou. Perfeitinho. Parou de marcar sincronismo. Isso é uma coisa que, cara, literalmente, se tu não tiver osciloscópio, vai ser no troca e acerta. Por quê? Porque tu não tem, mesmo que tu bote uma caneta de polaridade ali para fazer isso aí, e ainda tem que ser uma caneta de polaridade especial, porque é 5 volts, tu não vai conseguir precisar contar o tempo ou enxergar aquela curvinha. Isso daí só no osciloscópio. Então, aí que está a mágica do osciloscópio. Tu enxergar o que está acontecendo e, através do que tu está enxergando, ver que isso está errado e dar a execução correta, fazer a coisa correta, condenar a peça correta e trocar ela e resolver o problema do teu cliente. Então, o osciloscópio, quando eu digo que é 20 vezes mais rápido, é por causa disso. É por causa que tem problemas que simplesmente sem ele tu não enxergaria, certo? Deixa eu ver mais algum caso aqui bacana. Aqui, ó. Só aqui, ó. Deixa eu ver, eu acho que isso daqui até virou um estudo de caso, cara. Deixa eu pegar aqui o pulso, a engrenagem, olha só. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho engrenagem aqui. Não, não tenho, só tirei foto da engrenagem do virabrequim. Tá, beleza. Vamos pegar um outro carro aqui, ó. Muito parecido também, ó. Esse daqui é muito legal. Calma aí. Deixa eu achar aqui. Esse daqui foi de um amigo nosso, Vilmar, aqui perto da oficina. Os mecânicos dele lá mexeram no arranque e tal, e aí deu um barulho estranho, depois o carro começou a falhar e perder sincronismo. Daí ele já estava quase tirando a caixa lá para conferir a roda fônica, se não tinha quebrado, nada do gênero. Aí, não, vou levar ali no Kevin para a gente passar o osciloscópio e ver. Cara, olha só. Essa daqui é barbada. Aqui está o gráfico do sensor de rotação e ele está marcando 2 volts de amplitude. E o erro está aí, tá? Para encurtar o caminho. Por quê? Porque o sensor de rotação Hall, ele tem que dar amplitude de quanto? De 0 volt e algo muito próximo de 5 volt. E aquele sensor de rotação está marcando 2 volt, ou seja, metade do sinal de amplitude. Então, em alguns determinados momentos, a central não conseguia ler para fazer a interpretação da roda fônica e atuar, né? Então, era isso. Só compartilhando um pouco mais de alguns problemas que eu acho bacana para a gente entender realmente, de fato, o poder do osciloscópio, né? E tudo isso você vai aprender com riqueza de detalhes dentro do treinamento oscilando. Porque lá dentro a gente tem um módulo específico para cada sensor. A gente tem um módulo específico para cada atuador. A gente tem módulos que passam por aqueles 5 passo a passos fundamentais em todos os sensores e em todos os atuadores, certo? Deixa eu mostrar aqui por dentro um pouco para vocês. Olha só que bacana. Então aqui o módulo, a sua jornada, tá? Então aqui são 5 aulas onde eu preparo a sua jornada para você, preparo o terreno onde você vai pisar para poder ter o maior aproveitamento possível do treinamento, né? Depois a gente tem um módulo de matéria e energia para te ver como a coisa é focada nos fundamentos, tá? Grandezas elétricas, onde você vai aprender corrente, tensão, resistência, potência, lei de Ohm, circuito elétrico e componentes, instrumentos de medição, tá? Aqui pega caneta de polaridade, multímetro, várias coisas. Multímetro automotivo, então um módulo específico para multímetro automotivo. Carga e partida, tá?
Um módulo focado nos fundamentos de carga e partida, ou seja, bateria, arranque, alternador, coisa básica para você poder fazer diagnósticos nessa parte com um osciloscópio, certo? Não é para reparar o motor de partida, mas é para você conseguir identificar problemas nesse sistema, né? Um módulo de chicote elétrico para você aprender a testar o chicote elétrico, continuidade, resistência, queda de tensão, tudo isso. Depois nós temos um módulo de introdução à injeção eletrônica, olha só, 16 aulas apenas de introdução à injeção eletrônica. Então nesse módulo você vai aprender todas as estratégias, os fundamentos da injeção eletrônica, como que ela pensa, como que ela atua, certo? Você vai aprender a pensar como a central de injeção eletrônica pensa. E aí você vai ter mais facilidade para entender. Módulo de osciloscópio, olha só, 24 aulas de osciloscópio, né? Hoje, o treinamento oscilando, ele é gravado basicamente todo em cima do Hantek e alguma coisa em cima do Picoscope. Mas diversos alunos têm outras marcas de osciloscópio. Por quê? Porque o osciloscópio é osciloscópio. Se você aprender em um osciloscópio, você consegue replicar isso em qualquer outro osciloscópio. Isso porque os fundamentos são iguais. Você vai medir a mesma coisa, apenas vai ter uma interface diferente para você fazer a leitura, clicar nos botões e configurar, certo? Então, nós temos um módulo de alimentação, onde você vai aprender tudo sobre alimentação de combustível, como que funciona, como que deve ser. Módulo de scanner, lembra quando eu falei? Independente do seu nível de conhecimento, você vai ter conteúdo lá dentro. Depois nós temos os módulos de CMP e CKP, que é sensor de rotação e fase, né? Ó, vou abrir aqui, ó. Tem estratégia, sensor indutivo, sensor Hall, conector, testes práticos, teste com scanner, teste com osciloscópio, estratégia, conector do CMP. Depois nós temos temperatura do ar e da água, tá? Tem testes, monitoramento, leitura de sinal, conector, fundamentos, tem tudo. Módulo de TPS, MAP e MAF. Olha esse módulo aqui que bacana, sonda lambda. Cara, nós temos 26 aulas de sonda lambda. Olha só. Tipos de sonda lambda, sonda de 1 e 3 fio, 4 fio, fator lambda. Cara, isso daqui é uma coisa que muda a forma como você faz diagnóstico, entender isso aqui. Conector, sonda pré e pós, leitura da pré, leitura da pós, banda larga, circuito de aquecimento PWM, sonda travada rica, sonda travada pobre, teste prático, teste da sonda, aquecedor, teste de resposta com osciloscópio, aquecedor de sonda planar, tudo. Sensor de velocidade, sensor de detonação, módulo de ignição também com 24 aulas, módulo top, olha só. Tem tudo, desde o fundamento, o que é a centelha, como que funciona, vela, drive de ignição, teste estático, leitura de vela, gráfico, primário, secundário, sistema de ignição, flashover, várias aulas de osciloscópio. Depois nós temos alimentação de combustível. Cara, nesse módulo de ignição, você vai entrar e vai conseguir interpretar um gráfico que nem esse aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Olha só, isso daqui era uma falha de ignição no EcoSport, ó. Aqui está falhando o cilindro. Depois aqui, ó, corrigido, tá? Então você vai, nesse módulo, você vai aprender a interpretar esses gráficos, a entender o que é essa ondinha, o que é essa daqui, o que isso significa, se está dando essa alteração, por quê, como resolver, tá? Nós temos módulos, depois vamos continuar aqui, ó. De alimentação de combustível, então pressão, vazão, cara, é completo. Medir pressão de combustível, interpretar vazão, compreender o sistema da bomba, tudo. Eletroinjetores, então olha só, aprende a fazer teste em bico injetor, aprende a limpar, aprende a fazer retrolavagem, teste de equalização, teste de estanqueidade, aprende as regras dos 10%, tá? Que isso é fundamental. Teste com osciloscópio, teste de resistência, algumas manhas, alguns macetes que eu desenvolvi ao longo do tempo para limpar bico. Atuador de marcha lenta, válvula de canister e EGR, drive-by-wire, né? Que é o sistema que a gente viu aqui nessa jornada. Muito esmiuçado também. Pedal de acelerador, estratégias da central, né, algumas estratégias específicas do módulo, módulo de transdutores, olha só, transdutor,
transdutor de vácuo, transdutor de compressão, transdutor de vácuo no escapamento, sincronismo, compressão relativa e alguns bônus que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas olha só, deixa eu te mostrar o nível de aula que a gente tem aqui no módulo de transdutores. Cara, para tu ver como é focado nos fundamentos. Olha só o nível de aula. Deixa eu carregar aqui. Olha só, aqui a gente usa um simulador de engenharia que simula o funcionamento de dentro do motor, gerando os gráficos. Deixa eu pegar um outro ponto. Olha só. Mostra ali, ó, admissão, compressão, combustão, escape. O gráfico que gera dentro do motor, o pistão. Então, cara, a introdução do módulo de transdutores é você pegar e ter o completo entendimento do motor. Por quê? Porque todo o treinamento Oscilando é focado nos fundamentos. Não adianta eu chegar lá, te ensinar que o transdutor faz isso e tu não entender por que ele está recebendo aquele sinal. Então, neste módulo, eu explico o funcionamento interno do motor. Por mais que a gente saiba, quando eu comecei a trabalhar com um osciloscópio, eu sabia como é que funciona um motor ciclo Otto. Mas tu não tem a ideia de como trabalha a pressão, graduação, como que acontece isso. Eu, pelo menos, não entendi alguns dinamismos do motor. Não é que eu não entendia, eu só não tinha consciência disso. Então, esse módulo é para trazer consciência, tá? Então, a gente desenvolve, aprende tudo sobre o motor de uma forma bem avançada para que a gente consiga utilizar melhor os transdutores e entender, por exemplo, olha só, vamos voltar lá para aquele Civic. Esse daqui é um gráfico, ó, de um transdutor de compressão. Então, com aquele gráfico, com aquela aula, você entende por que está gerando esse gráfico aqui, entende cada ponto especificadamente, tá? Então, é por isso que tem este módulo. Deixa eu ver o que mais aqui. Os bônus que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, cara, hoje o treinamento Oscilando, presta atenção. Hoje o treinamento Oscilando, ele tem mais do que 60 horas, tá? Mais de 60 horas de aula pura. Tem uma galera aí que fica pensando, né? Mas online, eu não gosto de aprender online, não consigo aprender online. Mas o que eu tenho que dizer? Tu tem que se permitir e acreditar, tá? Se tu tomou a pílula vermelha, se tu tá aqui comigo até agora, aliás, se tu não tomou a pílula vermelha, tu nem devia estar aqui agora. Mas tu tem que se permitir. Tu tem que acreditar no método e viver o método. Então, hoje o treinamento Oscilando tem mais de 60 horas, ele é 100% online, você pode assistir de qualquer lugar do Brasil, qualquer hora que você quiser, isso porque as aulas já estão lá dentro e constantemente são atualizadas, toda hora eu estou atualizando as aulas, estou melhorando o nosso conteúdo, e então você vai ter acesso de imediato que você fizer a sua inscrição a mais de 60 horas de aulas que estão divididas em mais de 350 aulas. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu tenho aulas muito bem segmentadas, com início, meio e fim. Então, se eu tenho uma aula para o conector do TPS, eu tenho uma aula para o conector do TPS. Então, não sei, é uma aula de 10 minutos. Então, isso significa que se você tiver um tempinho de noite, você consegue assistir uma aula por dia, tranquilo. Você inicia um assunto e termina aquele assunto, não fica com pendências. E essa é uma das formas que a gente acelera o seu aprendizado. Você ter um início, meio e fim em cada aula, em cada assunto, e isso te possibilita. Porque às vezes tu não tem tempo para assistir uma aula de 2 horas. Mas se tu tiver uma aulinha de 10 minutos por dia, fica muito mais fácil, né? Então, hoje mais de 60 horas, mais de 350 aulas. E qual é a vantagem disso daqui? Hoje a gente tem cursos presenciais também de injeção eletrônica e tudo mais, que são ali na média de 100 horas, tá? 100 horas de conteúdo. Mas o que acontece? 100 horas, olha só, um curso presencial versus um online, tá? Presencial. Oscilando, vou botar aqui, ó, oscilando. Oscilando hoje tem 60 horas e crescendo, tá? 60 horas
e crescendo. Treinamento oscilando. Enquanto o presencial tem aqui 100 horas. Agora, olha só a diferença. O treinamento oscilando é 60 horas sem conversinha, sem mimimi. Início, meio e fim, conteúdo, fundamento, início, meio e fim. 60 horas de conteúdo puro. O presencial, ele acontece aqui, por exemplo, das 7 da noite até as 22 da noite, né? É 19 e 22, na verdade. Então, são 3 horas por dia. Só que o que acontece? Tem o atrasinho do início da aula, vamos botar aí uns 10 minutos, por exemplo. Tem que fazer a chamada, mais uns 10 minutos. Tem o horário do café, para o cara tomar um café, alguma coisa, mais 15 minutos. E geralmente, às vezes, sai um pouquinho mais cedo, uns 5 minutos. Então, né, nessa situação aí, o cara já perde uma meia hora por dia. Fora que por ter mais gente na tua volta, às vezes tu dá uma conversadinha, ou se tu não quer conversar, tu tá focadão naquilo ali, que nem tá aqui agora, mas tem o cara do lado que não tá, dá uma conversadinha, então tu perde tempo. Então, essas 100 horas não são 100 horas de conteúdo puro. São, vamos supor aqui, ó, vamos supor que consiga alcançar as mesmas 60 horas. Então, tu tem 60 horas versus 60 horas. E qual é a outra diferença? Olha só. O treinamento oscilando, ele está disponível todo o tempo. O treinamento presencial, você assiste uma vez só. Uma vez só. E aí já era, acabou, foi. Niente. Então, te bateu uma dúvida, e a gente sabe que as dúvidas aparecem quando? Quando tu começa a exercitar, quando tu começa a trabalhar. O treinamento oscilando vai estar lá disponível para tu poder entrar, tirar uma dúvida, olhar aquela aula ali rapidinho, talvez até antes de fazer aquele diagnóstico, e dar uma relembrada de tudo, e vai ficar muito mais fácil. Então, são as vantagens hoje de você ter um treinamento online, tá? Um treinamento online versus um presencial. Então, é só você se adaptar, é só você ter vontade, que eu tenho certeza que o treinamento online vai se adaptar para você, porque são diversas vantagens. Fora que presencial você tem custo Não vou nem falar desses custos ainda, mas olha só, se você fosse fazer todo o treinamento oscilando hoje de uma forma presencial, você gastaria mais ou menos, olha só, um curso de elétrica mais injeção, não sai hoje por menos do que R$ 1.600, tá? Um curso de osciloscópio, 2 níveis, né? Vamos botar o básico e o avançado junto, não sai por menos do que R$ 3.000 hoje. Um curso de ignição avançado não sai por menos do que R$ 1.200. Um curso de transdutores não sai por menos do que R$ 2.000, tá? Então, somando tudo isso daqui, se você fosse fazer o treinamento oscilando hoje desmembrado, você gastaria aqui, ó, 5, 6.200, 7.800. 7.800 aqui, ó. 7.800. E eu não estou nem botando custos de transporte, custos de alimentação, porque não vai ser na sua casa que você vai fazer, né? Você vai ter que se deslocar até lá, às vezes vai ter que até fazer uma viagem, às vezes vai ter que ficar 1 dia, 2 fora da oficina por conta disso. Vai ter, se for fora da cidade, hospedagem, alimentação e tudo mais. Então, esse 7.800 fica muito mais alto, tá? E fora que nem eu falei, você vai lá, assiste uma única vez e depois não tem mais replay. E as dúvidas ficam, tá? E fora que eu nem botei aqui outras coisas que o treinamento oscilando tem que não se encontra nisso daqui, tá? Aulas específicas de outras coisas, tá? Por exemplo, multímetro avançado, técnicas de limpeza de bico avançada, fora os bônus que eu já vou te contar, tá? Então hoje o treinamento oscilando, ele vale muito mais do que ele custa. Tá? E eu sei que você deve estar pensando aí, Kevin, bacana, eu já entendi tudo isso, mas quanto é que custa tudo isso, Kevin? Quanto que custa hoje para mim entrar dentro do treinamento oscilando? E deixa eu te contar uma coisa. Primeiro, na minha opinião, isso não é um custo.
e sim um investimento que você faz dentro da sua oficina, tá? Porque quando você investe no treinamento oscilando, isso se torna uma ferramenta de trabalho dentro da sua oficina. Por quê? Porque se você simplesmente fizer diagnóstico certo, você vai estar ganhando dinheiro. Ou, no pior dos casos, se você parar de fazer diagnóstico errado, você também já está ganhando dinheiro, tá? E pensa nisso aqui. Quanto que você gastaria para fazer todo o treinamento oscilando desmembrado e ainda não teria toda a solução que é o treinamento oscilando hoje, tá? E quando você entra no treinamento oscilando, você também participa do nosso grupo de suporte, que vai ser no Telegram. Então, por lá você pode tirar suas dúvidas e participar da comunidade, que tem outros membros muito bons lá dentro e vão te auxiliar também no que você precisar. E deixa eu te falar alguns bônus que eu separei para você se inscrever no treinamento oscilando nessa turma, nesta oportunidade. Bônus. Primeiro bônus, tá? Isso daqui vale bastante também. Você vai ganhar, você vai receber junto um módulo de como fazer as suas importações da China, tá? Então é um módulo como você pode importar o seu osciloscópio, é um módulo como você pode importar seu scanner e diversas outras ferramentas. Este módulo aqui vale muito dinheiro, por quê? Porque, por exemplo, você vai comprar um Hantek lá, vai pagar aí na média de uns R$ 1.200 lá na China, tá? E geralmente, utilizando as dicas que eu dou dentro desse módulo, geralmente você não é taxado. É muito difícil, tá? Eu acho que, sei lá, 5% ou menos das pessoas que compraram o Hantek da forma que eu ensinei foram taxadas. Então, por que esse é um módulo muito legal, é um bônus muito especial? Porque se você for comprar aqui no Brasil, esse Hantek, não vai pagar menos do que R$ 1.900. Eu sei porque a empresa aqui vende Hantek, tá? E o que acontece? A gente compra lá 1.200, quando entra no Brasil, eu tenho um monte de imposto. Então o Hantek chega aqui para mim por quase esse valor, quando eu estou comprando lá de fora. Então não tem como vender a menos que isso. Tá? Então você comprando direto da China, você vai estar poupando aí 700, 800, 900 reais, tá? Então esse é um módulo muito especial, é o nosso primeiro módulo, é o nosso primeiro bônus. Depois eu tenho outro bônus especial que é o seguinte, como criar as suas ferramentas, tá? Como criar as suas ferramentas. E isso inclui também, galera, transdutores, tá? Então esse é um módulo que ainda está em constante evolução, tá? Não tem todas as ferramentas lá ainda, mas tem muita coisa já. Por exemplo, neste módulo a gente ensina como fazer um transdutor de vácuo, a gente ensina como fazer uma compressão relativa, a gente vai ensinar como criar um transdutor de compressão, né, porque a gente fabrica aqui. Então, neste módulo, você vai receber aulas também de como criar os cabos coloridos, aquele que a gente usou no episódio 3. Enfim, esse daqui é um bônus muito especial e eu vou estar te entregando de graça, junto com a inscrição do treinamento oscilando. Então, são coisas aí que você também não teria no treinamento presencial, tá? Módulo super especial. Terceiro bônus que eu separei para você, olha só. Terceiro bônus, uma camiseta do treinamento oscilando, para você realmente fazer parte dessa comunidade, tá? Então, são 3 bônus, recapitulando, que você vai ter. Primeiro, como importar seu osciloscópio da China, reduzindo as suas chances de ser taxado. Segundo, como criar suas próprias ferramentas. Terceiro, você vai receber uma camiseta em sua casa do treinamento oscilando para fazer parte da comunidade. Meu Deus, Kevin, mas quanto que vai custar o treinamento oscilando? Quanto que vai custar tudo isso? Olha só. O treinamento oscilando hoje vale muito mais do que ele custa, tá? Hoje, para você estar fazendo parte aí do treinamento oscilando, são apenas, olha só, R$ 2.690 à vista, ou em até 12 vezes de R$ 280, se não me engano, tá? Deixa eu confirmar isso. Confirma aí na tela, tá? Mas é R$ 2.690 certo à vista, tá?
Hoje, esse é o valor para você estar entrando no treinamento Oscilando. E ele vale muito mais do que custa. Isso porque você vai ter acesso ao treinamento Oscilando, você vai ter acesso de 1 ano dentro da plataforma para olhar quantas vezes quiser todas as aulas. E agora, como eu estou 100% conectado contigo, eu estou 100% Red Pill, eu estou 100% sabendo que você que vai entrar lá dentro vai fazer a diferença, eu separei uma condição, cara, como é que é a palavra que eu posso dizer? Imperdível, uma condição irrecusável para você. Eu vou te dar 40% de desconto para você fazer parte da comunidade Oscilando, se você se inscrever até terça-feira à meia-noite. Tá? Terça-feira. Até as 23h59. Até as 23h59 de terça-feira, você vai ter 40% de desconto. Então, o treinamento Oscilando de R$ 2.690 vai ficar por apenas R$ 1.614 à vista ou em até 12 vezes de R$ 162 no cartão de crédito, tá? Cara, isso é uma palhaçada. 162 por mês. Se tu fizer um diagnóstico por mês, tu já está pagando o valor do treinamento só com o serviço que você está inserindo dentro da sua oficina. Ou se você não errar mais um diagnóstico, você também já está pagando o valor da parcela aí, tá? E Kevin, meu Deus, será que isso vai funcionar para mim? Será que o treinamento Oscilando é para mim? E olha só, você não tem com o que se preocupar. Por quê? Porque você entrando no treinamento Oscilando, eu vou te dar 14 dias de garantia incondicional. O que é uma garantia incondicional? Você vai entrar dentro do treinamento Oscilando. Se você achar que o treinamento não é para você, eu te devolvo todo o seu investimento sem letrinha miúda, preto no branco, sem problema nenhum. Ah, entrei, não gostei da roupa que o Kevin usa, não gostei do cabelo dele, não gostei da voz, não tem problema. Você vai ter 14 dias para pedir a sua garantia de forma incondicional. E outra, olha só, tem gente que acha que eu sou louco, por isso que eu faço. Mas até hoje não tivemos nenhum retorno sobre isso aqui. Olha só, tem gente que diz que eu sou louco, mas se você entrar dentro do treinamento Oscilando, seguir todo o método, todo o passo a passo que eu ensino lá dentro, e em 90 dias você não conseguir utilizar o osciloscópio, me provar que não consegue utilizar o osciloscópio, eu devolvo todo o dinheiro do treinamento que você pagou e mais R$ 500 do meu bolso por você ter perdido tempo lá dentro. Tem gente que diz que eu sou louco porque eu faço isso. Mas não tem letrinha miúda, é preto no branco, e eu só faço isso porque eu tenho certeza que você que se decidir a entrar no treinamento Oscilando, vai entrar, vai fazer o método, vai participar do método, e aí não tem outro caminho a você a não ser receber o sucesso. Então, todo o peso dessa transação está aqui nas minhas costas. Você vai ter 14 dias incondicional e mais os 90 dias para que se você seguir todo o método lá dentro e não conseguir utilizar o osciloscópio, te devolvo todo o valor do treinamento e mais R$ 500. E assim, não perde tempo porque as inscrições vão fechar no domingo, agora no próximo domingo, então vai ficar aberto só por 7 dias. E as condições especiais de 40%, você só vai ter até terça-feira às 23h59. Depois o valor vai subir, certo? E tem mais uma coisa muito bacana que é a seguinte, nem todo mundo tem o valor disponível no cartão de crédito. E tem uma coisa muito bacana que é a seguinte, você pode estar pagando com Pix, boleto, você pode estar pagando também com 2 cartões, ou seja, botar um pouco num e um pouco no outro. E tem uma outra função que é muito legal, que é o seguinte, se você não tiver todo o limite do cartão de crédito disponível, você pode ter apenas o valor da parcela, que vai ser 162. Se você tiver só esse valor disponível, ou mais, né, por exemplo, R$300, o importante é ter mais que essa parcela, a plataforma vai detectar isso sozinha, e aí ela não vai tirar todo o seu limite, ela vai te cobrar 162 por mês, tá? Todos os meses até fechar as 12 vezes, certo?
Recapitulando, se você não tiver limite no cartão de crédito, não tiver todo o limite, os 1.614, se você tiver um cartão de crédito que tenha pelo menos 162, coloca lá o cartão de crédito, a central, a Hotmart, que é a nossa plataforma onde a gente vende o curso Oscilando, que é uma da plataforma mais segura do Brasil hoje, vai detectar isso e vai fazer a cobrança somente do valor do limite. E tem muita gente que tem a seguinte dúvida: Kevin, mas tem como, mesmo eu tendo limite, tirar só os 162 por mês? Não tem. É automático. Se a plataforma detectou que tu tem menos do que os 1.614 disponível, ela cobra só o valor da mensalidade. Se ela detectar que tu tem um limite, ela vai tirar o limite inteiro, certo? Então, a partir de agora, estão oficialmente abertas as inscrições para o treinamento Oscilando e um bônus extra especial totalmente inédito. Quem se inscrever até hoje, às 23h59, até hoje, às 23h59, vai ter 5 aulas ao vivo comigo, tá? Vai ter 5 aulas ao vivo comigo para tirar toda e qualquer possível dúvida. Aulas ao vivo, vídeo, tá? Então, até as 23h59 de hoje, mais um bônus especial. Para você se inscrever, basta clicar aqui embaixo, no link, deve ter aqui na descrição do vídeo, um link para você se inscrever. Eu vou mandar no chat também. E se você estiver aqui na página, clique em Quero Me Inscrever Agora, que daí você vai entrar lá e vai fazer a sua inscrição. Deixa eu mostrar aqui, ó. Espera aí. Você vai entrar nessa página aqui. Deixa eu achar. Ó, você clicando no link, você vai vir para essa página aqui da Hotmart. Aqui, o que você tem que fazer? Você confere o valor, ó, já está com desconto aplicado. E olha só, tá mais barato do que eu falei. Eu falei que ia ser 12 de 162, tá 12 de 157. Aqui você coloca o seu nome completo, seu e-mail, tá? E seu CPF. Aí você vai ter, você vai estar fazendo aí a inscrição para o treinamento Oscilando e podendo fazer parte disso. Você fazendo a sua inscrição, assim que você terminar a sua inscrição, você vai ter acesso imediato ao treinamento Oscilando. Ou seja, terminou agora a inscrição, 2 minutos, o acesso chega lá no seu e-mail para você fazer parte, para você já entrar e assistir as aulas, beleza? Então, eu vou estar lá do outro lado, te dando as boas-vindas e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar com o chat aqui nessa página ou vou botar o meu WhatsApp aqui na tela agora, pode chamar aqui no meu WhatsApp que eu ou a minha equipe vai te atender e tirar toda e qualquer possível dúvida que você tenha para fazer parte do treinamento Oscilando e receber os seus bônus especiais, tá? Esse bônus, lembrando, as aulas ao vivo vão até 23h59. E agora você tem 3 opções. A primeira opção é simplesmente fingir que isso daqui nunca aconteceu, continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo hoje e tendo os mesmos resultados, obviamente. A segunda opção é tentar alcançar o êxito, tentar alcançar a excelência no osciloscópio sozinho. E muito provavelmente você vai conseguir, foi assim que eu consegui, muita gente conseguiu, mas provavelmente no meio do caminho você vai sofrer os mesmos males que eu sofri, você vai cometer os mesmos erros que eu cometi e muito provavelmente você vai perder dinheiro igual eu perdi, por atrasar serviço, por errar diagnóstico, etc, etc, etc. E eu, como eu falei, a gente aprende com os erros. Mas tu tá tendo a oportunidade de aprender com os meus erros e acelerar o teu aprendizado. E a terceira opção é você seguir a nossa metodologia, entrar agora no treinamento Oscilando com 40% de desconto, os bônus especiais, sua camiseta, como importar o osciloscópio, como fabricar suas ferramentas e 5 aulas ao vivo comigo se você se inscrever agora. Então você que é Red Pill, vai lá, aproveita essa oferta, faz a tua inscrição e eu te vejo do outro lado. E lembra, daqui 5 anos você vai desejar ter começado hoje. Te vejo lá dentro do treinamento Oscilando.